e dos teus ministros um fogo abrasador. E eu creio que de uma forma poderosa, única, tu escolhesse a tua filha para usá-la como instrumento teu nessa noite. Que em nome de Jesus possamos estar sensíveis à tua voz e possamos ser direcionados pela tua mão. Usa poderosamente a tua filha para a honra e glória do teu santo nome. Em o nome de Jesus. Amém. Graça e paz, família Cristo é o tema. Amém. Que jardim florido hoje. Bonito, cheiroso, cheio de pérolas. Feliz Dia das Mães. Para quem é mãe, para quem tem mãe e para quem não é ainda, que ainda sonha. Eu tenho certeza que Deus tem preparado uma palavra para mim e você nessa noite. Amém? Podem se sentar. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Eu vou ler um trechozinho de 3 capítulos. Então vou pedir para você deixar já a sua Bíblia aberta no capítulo 17, capítulo 18 e capítulo 21. Enquanto você abre, para não perder o costume, eu vou orar mais um pouquinho. Pai, muito obrigada, Senhor, muito obrigada por essa noite, por esse culto maravilhoso. Por cada mãe, Senhor, que está aqui presente, por cada filho, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer. Obrigada, Senhor, principalmente por Tua presença aqui neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, continua falando conosco, Pai, nesta noite. Que não seja eu, Pai, que não seja Jeane, que não sejam minhas palavras, mas seja tudo que o Senhor deseja tratar aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, é assim que eu te oro e te agradeço. Amém? Deu tempo de todo mundo abrir? O tema da mensagem de hoje é: tenha fé, espere e confie. Porque muitas vezes a gente diz que tem fé, mas não consegue esperar e nem confiar. Então decore isso aí: tenha fé, espere e confie. E vamos ler lá comigo Gênesis 17, do 15 ao 21. Deus disse a Abraão: a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com os seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse para Deus: quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção. Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua, para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez. Vou abençoá-lo, farei com que seja fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, o filho que Sara dará à luz para você, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Gênesis 17, aí a gente vai lá agora para Gênesis 18. A gente vai ler um pouquinho hoje. 18, do 2 ao 15. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles. Prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este seu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água, para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida, para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam: faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e mandou prepará-lo. Pegou também coalhada e leite e o novilho que tinha mandado preparar, e pôs tudo diante deles. E permaneceu em pé junto a eles abaixo da árvore.
e eles comeram. Então lhe perguntaram: onde está Sara, sua mulher? Ele respondeu: está aí na tenda. Um deles disse: certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, sua mulher, dará à luz a um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade. E a Sara já havia cessado o costume das mulheres, ou seja, já estava no período da menopausa. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu? Dizendo: será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Por acaso existe algo difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: eu não ri. Ele, porém, disse: não é verdade, é certo que você riu. Deus, ele vê todas as coisas, amém? Então, continuando, Gênesis 21, do 1 ao 8. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado, de que Deus lhe havia falado. Ao filho que nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. Você entendeu o que eu acabei de ler? Eu vou repetir. Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Eu acho que vocês já conhecem um pouco dessa história, sim ou não? E hoje é o Dia das Mães. E eu orava e buscava a direção de Deus sobre o que falar nesse dia tão especial. E Deus me direcionou exatamente a pregar sobre a vida de Sara. E eu confesso que para estar aqui hoje não foi fácil. Quando eu vi lá na escala que meu nome estava para o Dia das Mães, me deu aquele aperto. Hoje é o 2º Dia das Mães que eu estou sem minha mãe, que Deus aguardou. Só que o ano passado eu não senti tanto porque minha filha estava internada, então, queira ou não, minha mente estava com ocupação lá na minha filha. E esse ano, quando eu vi, a primeira coisa que me deu, vou dizer ao pastor que eu não vou, não. Vou mandar ele me substituir. E ao mesmo tempo que me veio esse sentimento, veio aquela voz: e eu te fiz para retroceder? E na hora eu disse: amém, Senhor, eu estou entendendo. Realmente, eu não vou retroceder. Então, apesar da dor, em cima da dor, com choro, com lágrima, eu estou aqui porque eu entendi essa palavra. Sara, ela disse: Deus me fez rir. E fez com que eu e você pudesse rir também. Então, o meu luto não vai anular o fato de eu também ser mãe. De eu ter meus filhos e também comemorar essa data. Claro que eu gostaria de estar com minha mãe. Mas, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, até a morte, ela passa a ser lucro, porque ela está com Deus, amém? E eu creio nisso. Então, eu fui orar a Deus: Senhor, o que é que eu vou falar? E Deus me levou a essa história, a história de Sara. Que, na verdade, o nome dela era Sarai. E teve seu nome mudado para Sara. Foi a mulher de Abraão, como a gente leu, e a mãe de Isaque, que foi o filho da promessa. E a história de Sara está relatada em Gênesis, a partir do versículo 11. São muitos versículos que falam sobre Sara. E Sarai, segundo os relatos bíblicos, ela era uma mulher estéril. E, portanto, ela não podia ter filhos. No fim dessa mensagem, Deus trouxe ao meu coração para eu compartilhar algo com vocês também sobre a minha vida, que talvez nem todo mundo saiba, ou poucas pessoas saibam. Porém, Deus havia feito uma promessa a Abraão, a de que eles deveriam sair da terra onde viviam e viajar ao lugar que Deus lhe mostraria. Porque deles, não era só sobre a vida de Abraão, era deles, de Abraão e de Sara, viria uma grande descendência. E Sara, ela foi uma mulher obediente à voz do Senhor.
e seguiu seu marido em direção a uma terra que ela não conhecia, largando a vida que já estava acostumada a viver. A vida de Sara tem muito a ensinar a mim e a você. E eu preciso dizer nesta noite que antes que os homens achem que essa mensagem não tem nada a ver com eles, quero te dizer que todos nós podemos e devemos, sim, aprender com a vida de Sara. Não apenas nós mulheres. Não é porque hoje é o dia das mães, sim, tem uma mensagem direcionada para elas que Deus não vai falar com você. E eu creio que Deus preparou essa mensagem para falar com todos que está aqui presente, que está nos acompanhando, quem Ele permitiu escutar, amém? E Sara, ela aparece na Bíblia como um belo modelo de mulher de Deus, né, claro. Para mim e para você, mulher. Só que ela também aparece como um exemplo de fé e obediência a Deus. E sua vida é marcada por duas características. Beleza, a Bíblia fala que Sara, ela tinha uma grande beleza, uma formosura. E esterilidade. No início, quando a gente vai ler sobre a vida de Sara, fala logo de cara que ela era estéril. E Sara viveu 127 anos. Decore isso aí, porque também vai chegar um momento que eu vou falar sobre isso. Sara viveu 127 anos. Eu não vou ler, mas está lá em Gênesis 23. Aí imaginem comigo quantas mudanças e transformações ao longo dessas épocas e anos Sara teve que passar. Eu estou com 34 anos. E tem momento que eu digo assim, Senhor, não acaba mais não. Eu tenho que passar por isso também. Eu pensei que aquilo ali tinha sido a última luta, a última dificuldade. Aí eu parei para pensar, Sara viveu 127 anos. O que é que essa mulher não viveu? O que é que ela não passou? Quantas lutas ela não venceu? E nós podemos aprender sobre alguns princípios de vida com a vida de Sara. Em primeiro lugar, eu quero chamar a minha e a sua atenção para fazer com que a gente entenda que Sara, ela era sim uma mulher sábia. Sara, ela não compartilhou com Abraão apenas seus desafios e sofrimentos, como ela também compartilhou os sonhos e as bênçãos. Porque quando a gente vai ler, a gente vê que eles juntos passaram por desafios, mas também passaram por bênçãos. Sara permaneceu ao lado de Abraão, presta atenção nisso, principalmente você que é casada, nas decisões certas e nas escolhas erradas. Quem aqui é casada? Levanta a mão, eu preciso falar disso. Sempre seu marido acerta, benção? Acerta? Só que muitas vezes na decisão errada dele, a gente quer parar e retroceder. A gente quer voltar atrás e dizer, porque quem decidiu foi ele, eu não vou pagar o preço por isso não. Sara permaneceu com Abraão nas decisões certas e erradas. Nas adversidades e nas bênçãos. Na juventude e na velhice. Se a gente for olhar, a Bíblia ela relata histórias de muitas outras mulheres. Porém, a história de Sara, a Bíblia dedica mais espaço a ela. Porque se você for olhar lá, tem um capítulo inteiro falando sobre a morte e o sepultamento de Sara. Além de que, se a gente for olhar, não está só no livro de Gênesis. No Novo Testamento também. Tem muitos profetas, muitas pessoas citando Sara como exemplo para mim e para você. E nesse capítulo, que é o capítulo que fala, o capítulo todo sobre a morte e o sepultamento de Sara, que é em Gênesis 23, eu também não vou ler, que ele é muito extenso, eu só vou ler duas partezinhas, fala que Abraão e Isaac sofreram profundamente a morte de Sara. Porque muitas vezes a gente pensa assim, o crente ele não pode passar por luto. O crente ele não tem que chorar. Porque o crente ele tem que ser forte. Abraão era o pai da fé, sim ou não? Mas ele chorou. Vê lá comigo, Gênesis 23, 2. Morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. Abraão chorou. Aí se a gente for olhar, isso foi no capítulo 23,
Aí no capítulo 24, versículo 67, aí vai dizer, Isaac a conduziu à tenda de Sara, a sua mulher à tenda de Sara, a mãe dele. Ele tomou Rebeca, e esta se tornou sua mulher. Ele a amou. Assim Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe. Você conseguiu entender que teve um espaço de tempo? De um capítulo para o outro, eu creio que passou-se algum tempo. E Isaac, ele veio ser consolado quando ele casou com Rebeca. Ou seja, Isaac também estava sofrendo pela morte de Sara. E eu quero te dizer, não está aqui não, mas eu preciso muito te dizer nessa noite, como uma filha que já perdeu uma mãe. Se você é mãe, valoriza teus filhos. Se você é filho, valoriza a tua mãe. Porque muitas vezes a gente espera um leito de morte, uma sepultura, para se derramar em cima do caixão e chorar. Quando a gente está aí do lado, a gente não consegue abraçar, a gente não consegue cheirar, a gente não consegue dizer que ama. Aproveita, diz que ama. Queria eu ter esse privilégio hoje. Eu não posso dizer mais a minha mãe, mas eu digo a vocês, eu amo vocês. E eu não quero mais perder a oportunidade da minha vida sem fazer o que é bom e o que Deus me instrui a fazer. Por ser ranzinza, envergonhada, tímida, não. Valoriza. E Sara é a única esposa mencionada entre os heróis da fé. Você já prestou atenção nisso também? Vamos lá? Se não puder abrir aí, pelo menos anota. Hebreus 11:11. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. 1 Pedro 3:6. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. E como eu disse, Sara, ela é citada em muitos textos da Bíblia. Inclusive, como acabamos de ver no Novo Testamento, porque muitas vezes a gente acha que a história de Sara só está lá em Gênesis. A história de Sara só está no Antigo Testamento. Não, vai ler a Bíblia, meu amado, minha amada, que você vai descobrir muita coisa. E Sara, ela nos ensina também que os filhos têm sim a hora de partir para seus próprios caminhos. Eita, que agora eu vou pegar um pouquinho pesado com a mãe. Como assim, pastora? Meu filho vai morrer? Não, em nome de Jesus, não é isso que eu estou dizendo não, viu? Seus próprios caminhos. Você já parou para pensar como deve ter sido difícil para Sara partir de Ur? Sua terra natal, uma cidade de cultura avançada e confortos. Porque Sara, ela saiu da sua casa e quando a gente vai ler, ela começou a habitar em tendas. Até o dia da sua morte, ela ainda habitava em tendas, porque ela obedeceu à voz do Senhor. Aí Deus pediu que Sara deixasse para trás todo o esplendor do vale do rio Eufrates e percorresse um deserto árido na companhia do seu marido em obediência à vontade de Deus. Aí a gente para pensar, teve alguém que foi juntamente com Sara e Abraão. Mas e a família de Sara? Tio, tia, talvez os pais. Ela teve que deixar essas pessoas para seguir com seu marido. E eu preciso te dizer nessa noite, mães, ensinem a seus filhos que haverá sim o dia que eles precisarão partir. O fato de o seu filho, sua filha partir da sua casa não quer dizer que nunca mais vai lhe ver, nunca mais vai lhe amar, nunca mais vai se abraçar. Não, não é isso. Mas eu preciso sim alertar todas vocês e dizer que não queira segurá-los para si. Não queira dominá-los para sempre. Não criem maneiras de sempre ter seus filhos à mão. Claro que quando são crianças a gente precisa educar. Mas vai chegar um momento da juventude que eles vão precisar percorrer seu próprio caminho. E antes que alguém pense, eu vou brincar um pouquinho, eu não estou saltando direto para minha sogra não, viu? Amo minha sogra, minha segunda mãe, ela está ali olhando para mim rindo. Mas como pastor e como mãe, eu preciso instruir a vocês também. E a Bíblia, ela é clara, que diz, chegará o momento que nossos filhos deverão deixar, deixa eu ver se vocês sabem,
pai e mãe. E isso começa desde o nascimento. Quando a gente tem o nosso filho, o máximo que o médico faz é levar para a gente dar um cheiro. Mas o médico leva para medir, para pesar, para limpar, para dar banho. Então já houve uma separação ali naquele momento. Aí depois vem o quê? Quando deixa a mamadeira, quando deixa o peito e vai para a mamadeira. Aí você vai passar o tempo dos 7 meses, talvez, de licença, vai voltar para o trabalho e vai ter que ensinar seu filho a tomar mamadeira, ter uma certa independência, né? Aí depois vem o período de quando vai à escola. A gente que é a mãe que vai deixar o nosso primeiro filho na primeira aula, né? No primeiro ano de escola, não sei se com vocês era assim, mas Davi, tchau, mãe! Uhul! E eu lá. Parecia que estava se partindo alguma coisa dentro de mim. Porque dói. Mas é para o bem deles. É para que eles cresçam, é para que eles amadureçam, é para que eles aprendam. E Sara também, ela vai nos ensinar que nós primeiro temos que aprender para poder ensinar os nossos filhos a aprenderem. A gente só pode ensinar o que já aprendemos primeiro. E muitas vezes a gente, como pais e mães, e como filhos também, a gente quer ensinar aos nossos pais ou aos nossos filhos algo que a gente não faz. Infelizmente, a gente vê aí uma geração se perdendo cada vez mais. Por quê? Porque tem pais que são uma coisa na rua e dentro de casa são outras. E quer ensinar o certo para o filho quando você não está fazendo o certo. Os filhos vão replicar tudo aquilo que nós fazemos. E Sara, ela nos ensina a confiar. Uma das lições aprendidas por Sara foi seguir seu marido enquanto ele seguia a Deus. É bem importante você também frisar isso. Sara, ela seguia Abraão enquanto Abraão seguia a Deus. Porque Deus falava com Abraão e Sara simplesmente confiava. Se Deus te falou, é assim, vai lá e faz. E eu vou junto. E em Hebreus 11:8, vai nos mostrar que eles foram sem saber nem para onde eles iam. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança. E partiu, sem saber para onde ia. Deus, meus amados, nos instrui a buscarmos sabedoria. Só que a sabedoria é obedecendo a voz de Deus. Obedecendo a voz de Deus e confiando em Deus. Mesmo quando Deus manda a gente fazer algo que a gente não sabe nem o que é, nem para onde é, nem onde a gente vai chegar. Porque quando eu cheguei aqui neste lugar, eu cheguei por uma voz de obediência a Deus. Eu não sabia que era para aqui que eu vinha, mas Deus me trouxe. E eu quero te dizer que é assim na nossa vida, que quando a gente se dispõe a obedecer a voz de Deus, tudo que Deus tem preparado para mim e para você, a gente vai vivenciar. Só basta a gente obedecer e confiar. E depois, logo em seguida, a gente vai ver que Sara, apesar de ser uma mulher sábia, Sara, ela decidiu agir através do seu modo. E a gente vai ver que tudo bem que Sara era a esposa de Abraão, o pioneiro da fé, mas ela, assim como eu e como você, não era perfeita. Ou você se acha perfeita? Você se acha perfeito? Tem alguém perfeito aqui? Vou nem levantar a mão. Porque eu acredito que a perfeição a gente só vai encontrar quando chegar lá na glória, que é em Jesus, amém? Então, assim como Sara, eu e você também somos imperfeitos, porque muitas vezes a gente pensa assim, não, porque ela foi citada lá no Heróis da Fé, ela não poderia errar. Vamos ver se ela errou? O tempo passava e Abraão e Sara permaneciam à espera da promessa de Deus. Passado 10 anos, depois da promessa de Deus, Sara, ainda sem filhos, propõe a Abraão, eu não sei nem como eu posso dizer aqui, a passar a noite com sua serva, Agar, a fim que ele gerasse uma descendência através dela. Sara pensou, Deus me prometeu, mas já passou tanto tempo, 10 anos,
10 anos e Deus não cumpriu. 10 anos e não aconteceu. 10 anos e o filho da promessa não chegou. Eu acho que eu tenho um jeitinho. Já que Deus não me concebeu, Deus disse que ia fazer sim ou não? Ele não disse quando. Aí Sara vai e diz, já que Deus não me concebeu, vou pegar a minha serva, vou dizer a Abraão que passe a noite com ela e eles vão ter um filho e está resolvido o problema. Aí nasceu Ismael. Só que Ismael não era o filho prometido. Ismael não era o filho da promessa. E eu preciso dizer nessa noite que eu e você devemos aprender a esperar. Eu não sei o que você tem pedido a Deus. Eu não sei o que Deus tem te prometido. Tem até falado de forma audível o que vai acontecer. Mas muitas vezes você tentou dar seu jeitinho, passar na frente porque perdeu a paciência. E Deus te diz nessa noite, aprenda a esperar. E aprender a esperar deve ter sido algo muito difícil para Sara. Para aquela mulher que se tornou impaciente, sim ou não? Se tornou uma esposa impaciente. E bolou um plano para Abraão ter um filho com sua criada. Para não ficar nas minhas palavras, Gênesis 16, 2. Então Sarai disse a Abraão, eis que o Senhor me impediu de dar à luz a filhos. O Senhor tinha impedido, Sara? Ele tinha prometido, só não tinha chegado o tempo. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abraão concordou com o plano de Sarai. Eu acredito que foi difícil para Sara aprender a confiar na promessa de Deus. De que ele lhe daria um filho. Eu imagino, Jeane, falando, que ela passou a se prender nas circunstâncias. Afinal, Sara já estava com 90 anos. Humanamente falando, uma mulher que já está eu esqueci como é o nome que eu falei? Na menopausa. Não pode engravidar mais. Então, passou 10 anos. A promessa não chegou, Sara disse, espera aí, menina. Humana aqui, não tem mais como acontecer, não. Deus me prometeu, está demorando, não vai acontecer? Eu acredito que ela olhou para as circunstâncias. E eu quero te dizer que muitas vezes é isso que eu e você fazemos. Deus nos prometeu, a gente espera até 10 anos, a gente espera até uma década. Não, eu vou esperar, porque Deus me prometeu. Não, eu vou esperar, porque Deus me prometeu. Aí vem a impaciência. Aí vem a circunstância. Ah, mas não vai acontecer não, porque tu não pode. Ah, não vai acontecer não, porque o diagnóstico médico disse que não pode. Ah, tu não vai acontecer não, porque fulano de tal falou que tu não pode. Aí você começa a olhar para os lados, ouvir as vozes e esquece da voz do Senhor. As mães da Bíblia não são perfeitas. E a gente acabou de ver que num dado momento da vida de Sara, ela ficou muito ansiosa e tomou essa atitude precipitada, recorrendo à sua serva para ter filhos através dela. E muitas vezes Deus nos manda fazer algo ou nos promete algo e a gente vai e direciona o que Deus nos mandou para outra pessoa. Isso pode ser ministério, isso pode ser filho, isso pode ser família. Se Deus entregou na tua mão, bênção, é para você fazer. Não só fazer, mas é para você também. Então para de dar para outras pessoas aquilo que o Senhor colocou na tua mão. Foi um ministério que Deus colocou na tua mão, é para você fazer. Foi o filho que Deus mandou você cuidar. Deus está te dando a dádiva de ser mãe, de ser pai, então aprende a cuidar. Eu estava tendo uma conversa um dia desses com meu pai, falando de algo que está acontecendo na nossa família. E se tem uma coisa, irmão, que me deixa... eu respiro. É eu ver uma mãe maltratar um filho. É eu ver uma mãe não valorizar o filho. Eu conversando com meu pai, eu saí de lá tão mal da casa dele.
E eu disse assim a Cássio, dentro do carro: tantas pessoas querendo ser mãe, não podem. A pessoa tem uma bênção de Deus, uma dádiva de Deus, e não está nem aí. Eu estou citando filhos, mas às vezes é outra coisa na minha e na sua vida, que Deus colocou na nossa mão e a gente vai e deixa para que outras pessoas façam, para que outras pessoas cuidem. Continuando. Na cultura daquela época, a mulher estéril era considerado como se fosse uma grande desgraça para aquela família. E assim, vendo que os anos passavam e as chances de poder gerar o filho sim estava se acabando, né? O tempo estava passando. Aí, como eu disse, Sara tentou dar o seu jeitinho, dar o jeitinho na situação. Durante muitos anos de espera, em torno de 25 anos, a fé de Sara fraquejou e vacilou, a ponto de rir da promessa de Deus. Ela era casada com o pai da fé, mas as circunstâncias fez com que a fé dela fosse lá para baixo. Aí a gente vai olhar em Gênesis 18, 12. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? E muitas vezes é o que a gente diz: não dá mais tempo não. Ah, Deus vai fazer mais não. Ah, Deus já se esqueceu de mim. Aí a gente recita versículos bíblicos e diz que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, Deus não se esquecerá. Mas no momento da aflição, a gente pega e diz: ah, Deus quer saber de mim mais não. Aí a gente vai e cita outro versículo bíblico e diz: mas na Bíblia está dizendo que se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu posso dizer a esse monte que saia daqui e vá para ali. Aí a gente diz para o irmão, mas na hora de viver a gente não vive. Aí Deus, foi Deus. Se tinham Deus e 2 anjos, eu creio que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí Deus está com 2 anjos na porta da tenda. Aí diz a Abraão o que vai acontecer. Aí Sara escutando, né? Porque mulher gosta disso. Comigo, vai nada. Aí para consertar o negócio, ela ainda mente. Que aí Deus diz: por que tu riu? Por acaso eu não posso fazer o impossível? Parafraseando. Aí ela diz: eu ri? Eu não. Nem falei nada. Aí Deus vai lá e diz o quê? Você riu. E muitas vezes é o que a gente faz com Deus. Deus nos promete e a gente diz: hoje comigo, comigo não. Aí quando Deus usa o irmão, então, mas não foi eu que falei não. Só que Sara, depois disso, ela aprende a esperar. Apesar desse deslize, Sara creu que o soberano Deus tem poder para fazer grandes milagres. E você crê? Você crê? A gente precisa crer que Deus é um Deus, que Ele pode fazer o impossível na minha e na tua vida. E os nossos filhos, voltando para a mãe, precisam de mães que confiam e esperam. Que os ensinem com postura e palavras a confiarem e esperar em Deus. A gente viu um pedacinho aqui na peça. Uma mãe orando, uma mãe lendo a Bíblia, uma mãe ensinando o filho na verdade. E a gente precisa ensinar os nossos filhos, sim, que os nossos filhos precisam esperar, aprender a esperar, ainda mesmo que leve anos e anos. Mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. E mesmo Sara tendo pecado, Deus manteve fielmente a promessa de que ela seria mãe de muitas nações. Gênesis 17, 16. Eu abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei. Deus ainda repete. Prestou atenção nisso? Sim, eu a abençoarei. E ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela.
A história de Sara, ela nos mostra que a ansiedade na espera da promessa pode acarretar graves consequências. Sara, a gente acabou de ver que ela tomou uma decisão por conta própria e quase pôs fim à sua paz e à paz de sua família. Se a gente for ler lá, Sara, ela começou a ter problemas com Agar. Temos que aprender a tomar decisões em nossas vidas somente se Deus nos orientar a fazê-las. O Senhor, Ele não precisa da minha e da sua ajudinha para cumprir os seus propósitos. Quando Deus tem para fazer, Ele vai lá e faz. Ele não vai precisar de mim e de você. E eu já disse aqui, eu repito muito isso nos dízimos e ofertas. Porque se eu e você não se dispor a fazer o que Deus está nos orientando a fazer, Ele vai usar outra pessoa e o propósito dele vai ser cumprido. E muitas vezes a gente deixa de viver as promessas de Deus, porque a gente não obedece, não descansa, não espera. Aí olha para a grama do vizinho e diz, a grama dele está mais verde. Ele botou que adubo aí. E é mesmo assim, as nossas atitudes, quando a gente tem a autossuficiência, procurando solucionar os nossos problemas, buscando alternativas em tudo que esteja ao nosso alcance a fazer, menos buscando a direção de Deus. E eu preciso te dizer nessa noite, nunca tome uma decisão sem antes consultar o Senhor. Se a gente for olhar 2 Coríntios 12, 9, ele vai nos dizer, então ele me disse, a minha graça é o que basta para você. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando a gente começa a entender que a gente precisa usar a esperança, a experimentar a graça, a experimentar a glória, a experimentar a vida de Deus, a gente começa a entender que muita coisa na nossa vida começa a mudar. E em seguida, a Sara, ela foi uma mulher de fé, ela tentou dar o seu jeitinho, só que mesmo ela tentando dar o seu jeitinho, o milagre acontece. E Sara vive a sua promessa. Foi só depois de 25 anos da promessa do Senhor que Sara engravidou. Já com 90 anos de idade, finalmente dando à luz a Isaac. Aí eu pergunto a você, humanamente falando, seria impossível? Seria impossível? Seria. Não seria? Mas para Deus há algo de impossível. Humanamente falando, o que é na sua vida hoje que é impossível para você e para mim? Olha para o céu, olha para o alvo, abre a palavra, entende que você tem um Deus que Ele pode fazer aquilo que eu e você não podemos. Aí Sara vai e diz, Deus me encheu de riso, e todos que souberam disso, riram comigo. Assim, Sara tornou-se mãe. Uma mãe cuja descendência percorreria milhares de gerações. Sara também, em um momento, ela nos ensina que temos que amar os nossos filhos. Em sua bondade, no tempo certo, Deus finalmente presenteou Sara com Isaac, seu filho legítimo. Aí eu fico pensando, como será que Sara, não, eu tenho certeza, que ela valorizou cada segundo do tempo que ela passou com Isaac. E você já calculou quanto foi esse tempo? 37 anos. Sara morreu com quantos anos? Quantos? 137. E ela teve Isaac com quantos? 90. Então, 37 anos da vida de Isaac, eu tenho certeza que cada segundo Sara estava lá, da melhor forma possível, amando, ensinando, instruindo, limpando, cuidando, planejando. Eu preciso te dizer que filhos precisam de amor e cuidado.
de amor e dedicação. E servi-los é o nosso principal ministério. Infelizmente, a gente está vendo aí uma geração que está se desviando. Uma geração de filhos de crentes, filhos de pastores. Porque muitas vezes a gente se dedica demais a outras pessoas e esquece os nossos filhos. Esquece a nossa família. Eu não estou dizendo que não é para você servir na obra, entende bem. Eu não estou dizendo que você tem que fazer o que Deus te chamou para fazer. Mas o que eu estou dizendo é que a gente só serve fora quando a gente aprende a servir bem dentro. A gente só pode dar lá fora aquilo que a gente dá dentro. Porque muitas vezes a gente deixa o nosso melhor sorriso, o nosso melhor abraço, o nosso melhor te amo, o nosso melhor perfume para as pessoas de fora quando a gente não faz coisas de dentro. Quando a gente não abraça, quando a gente não beija, quando a gente não diz que ama, quando a gente não cheira, quando não elogia. Eu sou uma pessoa que eu não sou muito não de abraço não, meu marido, minha família sabe disso. Eu não sou muito de agarrado. Eu não sou. Mas eu abraço, eu gosto de abraçar. E eu tenho umas linguagens de amor. E uma das minhas linguagens, eu acredito que muitas pessoas que me conhecem já identificaram isso, é o serviço e presentear. Eu gosto de servir. Seja em casa, seja fora, seja na igreja. É a minha forma de dizer que amo. Então, para você dizer eu te amo, não precisa você escrever no letreiro lá, passar aqueles aviões assim, eu te amo. Não, mas faz alguma coisa que vai despertar o amor na outra pessoa. É na forma como servimos que eles começarão a aprender como eles deverão servir aos outros. Você já parou para pensar nisso? Que os seus filhos vai tratar os outros da forma que você os trata. Seu filho vai aprender a servir outras pessoas se você servir a eles primeiro. E com toda certeza a ansiedade de Sara perdeu lugar para a fé, que começou a se fortalecer no Senhor. Romanos 4, 16, 18. Juntamente com seu marido Abraão, Sara em esperança creu e pôde receber alegremente na sua velhice o filho prometido. Assim como Sara, eu preciso te dizer que nós também nesta noite, nós também hoje, temos a oportunidade de confiar em Deus. De confiar no seu poder, na sua suficiência. Muitas vezes a gente se acha autossuficiente demais e até esquece que a gente serve a um Deus e tem um Deus que pode fazer todas as coisas. Muitas vezes a gente tem algo que seja na finança, seja no trabalho, seja no estudo, seja na família, que a gente diz assim, não é impossível, não é possível não, porque eu já fiz de tudo. Eu já fiz de tudo. E o Senhor, você já procurou? Já dobrou o joelho? Já orou? Já pediu para o Senhor mudar a situação? O Senhor está no controle da vida de seus filhos. E cumpre seus propósitos de acordo com sua boa vontade. Sujeite-se a Ele pela fé. Eu preciso te dizer que você pode ter entrado aqui neste lugar com a fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas se você tiver fé suficiente, sabendo que Deus é o Deus que pode fazer todas as coisas, a tua situação vai mudar. Você vai sair daqui de forma diferente. Aquilo que precisa ser mudado, a partir de amanhã começa a mudar. Você precisa apenas crer e confiar que Deus, Ele pode. Deus, Ele prometeu e cumpriu. Finalmente, depois da amarga experiência, Sara reconheceu que somente o Senhor poderia conceber-lhe a felicidade de gerar um filho naquela idade. Gênesis 21, 6, 7. E Sara disse, Deus me deu motivos de riso, repetindo, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Vou repetir de novo, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. Já era para você estar rindo há muito tempo. Era para ter glorificado, dado aleluia, sei lá o que é que você vai fazer, soltado pirueta. Não foi impossível para a Sara que tinha 90 anos. Por que vai ser para você? Por que vai ser para mim? O Deus é o mesmo. O pai dela é o meu, é o seu. Sim ou não?
Sara foi um exemplo de fé. Esse aqui eu vou citar alguns versículos. Se você puder, anota. Hebreus 11:11 de novo. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Romanos 4:19 e 21. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Deus é poderoso para cumprir o que prometeu. Amém? Romanos 9:9. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. Porque a palavra da promessa é esta: aquilo que eu te prometi, eu vou cumprir. Isaías 51:2. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que os deu à luz. Porque Abraão era um só, quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Você entendeu? Abraão era um só, quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Ah, mas eu sou tão sozinha. Ah, mas eu oro e Deus não me escuta. Ah, mas fulano não quer saber mais de mim. Você ora para que as pessoas te ouçam ou para Deus? Você ora para Deus mudar a situação da sua vida ou para que o pastor possa tentar fazer isso? Abraão era um só. Vou voltar. Quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Deus está te chamando nessa noite para você ter fé, para você esperar e para você confiar. Como eu disse, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você entrou, eu não sei como você passou. Eu não sei se você chegou num dia assim como o meu, de luto, que chorei sim, que doeu, está doendo. Mas o meu luto não pode anular as promessas que Deus fez na minha vida também, na vida dos meus filhos. Eu oro para que eu possa viver muito mais e desfrutar de tudo que eles têm preparado. Eu fiquei triste porque eu fui para uma apresentação de Davi. Fiquei feliz, né? Porque ele se apresentou. Mas Júlia não tinha mais. Chegou no 6º ano e eu disse, meu Deus, ela está crescendo. O tempo está passando. Às vezes a gente quer voltar atrás e a gente não pode, porque passou. Deus nos deu a dádiva da vida. Respira aí. Respira de novo. Está respirando? Não é bom? Não é uma sensação boa? Tem pessoas que querem fazer isso e está no UTI, entubado, e não consegue. Está respirando através de oxigênio. E a gente tem tanta coisa para agradecer e muitas vezes a gente só faz reclamar. Tem muita coisa para dizer obrigada a Deus e a gente está ali reclamando. Passa a agradecer e a confiar, que eu tenho certeza que você vai vivenciar tudo o que Deus tem preparado para você. Amém? Fica de pé, por favor. Eu deixei esse pedacinho, não vou falar mais, para compartilhar com vocês. Um pedacinho de um testemunho meu. Não tem a ver com morte, tem a ver com vida. Enquanto eu vou começar, e os meninos se posicionam, eu vou pedir depois, se o pastor puder, o senhor cantar aquele trechozinho que o senhor cantou do Rio, da música. Porque, como eu disse, esse testemunho não é sobre morte, é sobre vida. Eu ontem, enquanto lia, relia e orava, e tinha meu momento com Deus, todos dormindo na minha casa, Deus me levou a um episódio da minha vida, em 2012. Eu não lembrava qual era o ano, eu não lembrava qual era a data. 2012, acredito que em julho. Minha filha nasceu em novembro, 11/11/2011. Quando minha filha nasceu, eu vou ser bem breve.
Não se preocupa não com você logo, não vai ter vigília não. Quando minha filha nasceu, meu irmão estava passando por um tumor no cérebro. E eu sonhei muitas coisas para vivenciar com minha filha. Era mãe de primeira viagem, preparei muitas coisas. E a pessoa que me apoiaria, combinado isso, era minha mãe. Só que naquele momento ela não poderia, porque meu irmão estava com um tumor no cérebro. E meu irmão fez a cirurgia, eu estava com o barrigão de Júlia. E depois ficou sem andar, sem falar, sem comer, enfim. Precisou de cuidados especiais. E eu me virei muito com Júlia. Aprendi literalmente a ser mãe na tora. E quando minha mãe ia lá me ajudar, muitas vezes eu ficava com pena de acordar ela. Porque ela estava tão cansada. E eu dizia, eu não vou incomodar ela não. E meus pontos abriram, enfim, eu não me arrependo de nada do que eu vivi. Você vai entender bem o que eu estou falando. Só que naquela época, eu imatura, nova, quando chegava alguém que dizia assim, quando é que vai ter o próximo filho? Eu, Jeane, dizia, Deus me livre. Cuidado com o que você abre a boca para falar. E eu dizia, quero mais não, é muito cansativo. Fazia dias que eu não dormia. Teve um momento que minha sogra chegou na minha casa, eu estava com Júlia no meu braço, sentada na cama. Eu dormi, adormeci que nem senti. Ela tirou Júlia dos meus braços e eu não vi. E quando eu acordei, eu estava com um lençol enrolado, ninando o lençol. E eu abri, eu disse, cadê Júlia? Meu Deus, cadê Júlia? E ela, calma, eu coloquei ela no berço. E sempre que alguém me perguntava, eu dizia, Deus me livre. Quero mais não. Oxe, mas nunca mais. Quero não, quero não, quero não. Eu amo. Meu sonho Deus realizou. Mas não quero passar por isso de novo, não. 6 meses para 7 meses que Júlia tinha nascido, estávamos dormindo. E de repente, eu acordei com uma dor insuportável. E eu gritava, ai, que dor, que dor. E desmaiei. E Cássio nas carreiras foi, me socorreu, deixou Júlia com minha mãe. E não, é apêndice, é apendicite, é vesícula, é não sei o quê. Passei mais de 24 horas na urgência do hospital fazendo exame. Até que me botaram para fazer uma tomografia. Muita coisa disso eu não lembrava, pastor. Deus me trouxe a memória ontem de madrugada. E eu fui, é porque eu esqueci, mas eu separei os exames que eu tinha feito nesse dia. Eu tenho tudo guardado. Exame, laudo, tomografia. E fiz a tomografia. E eu lembro que a notícia que o médico chegou para dar a minha, meu esposo era um médico novo. A gente estava lá numa... Não era enfermaria, era no descanso, no repouso, né? Na observação. E o médico chegou, bem delicado, para dizer o contrário. Olhou para mim e disse, você já tem filhos? Eu disse, tenho uma. Quanto tempo? Acho que tem 6 meses. Acho que era isso. Ele olhou para mim e disse, você tem quantos anos? Eu acho que era 21. Ele disse, a partir de hoje você não pode engravidar mais. Agradeça a Deus porque você tem sua filha. Eu olhei para Cássio, a lágrima descia, o chão se abriu. E eu, no meu íntimo, dentro de mim, eu gritava, Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa porque eu disse que eu não queria ter filho. É o meu sonho ser mãe, eu queria ter 3. Mas foi tão cansativo que eu abri minha boca para dizer que eu não queria mais. Me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor. Eu falando dentro de mim. E me internaram, eu tive salpingite. Não sei quem é enfermeira aqui que já ouviu falar sobre isso. Só que a salpingite estava tão avançada que ela subiu as minhas trompas e estava chegando no útero. Então já estava uma parte necrosada. Tem tudo no exame que eu vi ontem. E o médico disse, vou internar porque eu vou precisar tirar sua trompa. E o nome da cirurgia era salpingirectomia, alguma coisa assim. Que era tirar as trompas, era como se fosse uma ligação. E ele disse assim, poderia até salvar sua trompa se não tivesse tão inflamado. Mas a inflamação já está no útero, então a gente tem que tirar. E essa inflamação tinha sido causada por uma infecção urinária maltratada, porque eu precisava ficar internada, meu irmão estava internado, e eu ia para a maternidade ficar tomando a medicação, mas não foi tratada como deveria, e eu só vim descobrir isso 7 meses depois. E naquele momento, me internaram, passei 15 dias internada. Todos os dias eu ficava em jejum, porque todos os dias os médicos diziam que iam me levar para a sala de cirurgia. E uma junta, lembro como hoje, uma junta de 15 médicos
por conta da minha idade, porque eu era mãe de uma única filha, tinha que passar por essa junta no hospital, era Albert Seib. E essa junta, um médico, o mais novo que tinha na junta, se recusava, dizia, eu não assino. Eu não assino. Ela não vai fazer cirurgia. Ela não vai fazer cirurgia. E todos os dias era a mesma coisa. E teve um médico já senhor que foi lá e disse, minha filha, você não está entendendo não? Você precisa tirar, vá lá e assine. Eu disse, eu não assino até que o médico assine. E meio que a gente discutiu, ele saiu e Cássio foi atrás de minha médica, que já não estava mais no plano. E a minha médica foi lá e disse, faz muito tempo que ela está sem amamentar. Eu vou dar a alta e ela vai fazer o tratamento em casa. Só que todas as vezes que eu ia para a consulta, a médica dizia, Jeane, eu não vou tirar a trompa agora. Mas eu posso te dizer que é quase impossível você engravidar de novo. Porque a trompa está necrosada. E eu dizia, eu não vou guardar isso comigo, eu não vou guardar isso comigo. E passou o tempo, e eu sentia dor, era socorrida, ia para a maternidade, e assim vai. Sentia muita dor, passei anos tendo dor. Acho que em torno de uns 2 para 3 anos, de repente eu comecei a ter um sangramento muito forte. E eu disse, é da trompa, me leva para a maternidade. E acabou que naquele dia eu descobri que eu estava grávida e não estava mais, porque eu tinha acabado de ter um aborto. E eu fui para a maternidade, tomei as medicações. E eu lembro que quando tive alta, que eu cheguei em casa, chamei meu esposo e disse, senta aqui na cama comigo. Ele sentou, eu disse, a gente vai fazer uma oração, segurando a minha mão. Porque o que Deus me deu, o diabo não vai tomar. Eu estou perdendo esse. Mas o que Deus me prometeu, Deus é fiel para cumprir. Antes disso, eu tinha feito uma aliança, mostrei ao pastor um dia desse. Deixa eu ver se sai. A aliança tem 2 pedras. Quando eu fui fazer a aliança, eu só tinha a Júlia. E eu disse, coloca outra pedra, porque é do meu próximo filho que vai vir. E orei e eu disse, eu perdi esse. A partir de hoje, eu não perco mais. O que Deus me prometeu, Deus vai cumprir. No mês seguinte, 2 meses seguintes, eu senti uma dor de novo. Uma dor. E eu disse, meu Deus, de novo a mesma coisa. Eu, é da trompa. Dessa vez vão me internar, dessa vez vão tirar essa bendita trompa. A gente foi para um hospital, Nossa Senhora do Ó. O médico fez exames. A enfermeira veio, trouxe exame, não me disse nada. O médico tinha pedido beta, não tinha me dito que tinha pedido. E eu lembro que quando a enfermeira veio, riu, aí disse assim, você já está sabendo? Eu disse, não, de quê? É nada não, o médico vai lhe dizer. Tá bom, aí fiquei já aperreada, né? Eu digo, pronto, a trompa agora virou um câncer. Meu Deus do céu, vai tirar agora meus órgãos todos. E dor. E eu lembro que quando ela disse, o médico está lhe chamando para o retorno. E quando eu entrei na sala, o médico disse, parabéns, você está com 2 meses. Eu não falo muito isso. Não compartilho muito isso, só mais com os íntimos, poucas pessoas sabem. Só que ontem, eu lendo a história de Sara, eu vendo tudo que Deus tinha feito na vida de Sara, eu lembrei, Deus me trouxe à memória tudo que eu tinha passado. E eu compartilhei esse testemunho, eu acho que Davi está lá dentro, se ele tivesse aqui, cadê ele? Está lá dentro? Chama ele, por favor. Para, como eu disse, não ficar só nas minhas palavras. E depois que eu tive Davi, sim, eu decidi ligar, porque eu disse, o que Deus me prometeu, Ele cumpriu. Ele tinha me prometido 2 filhos. Tinha me prometido que viria meu menino. E para honra e glória dele, Davi está aqui na igreja para contar a história, está com 8 anos de idade. E eu estou compartilhando porque, como eu disse, eu não sei como você entrou aqui nesta noite com tua fé. Eu não sei se tua fé estava como a de Sara naquele momento que ela esperou, não aconteceu. No momento que ela disse, não vai acontecer mais, que ela riu. Vem cá, Davi, por favor. Está aqui. O meu Davi. Faz 9 anos esse ano. Obrigada, mãe. Eu precisei te mostrar e falar dessa história.
Porque para reforçar que o que Deus prometeu, Ele cumpre. O que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Pode se passar os anos. O diagnóstico pode dizer que não. O médico pode dizer que não. Pode rir da sua cara, porque os médicos riam da minha cara. O médico que era médico do meu pai, um senhor já olhou para mim e disse: você não entendeu não? Você precisa tirar. As circunstâncias podem estar dizendo para você hoje à noite: não vai acontecer. Você pode ter entrado aqui olhando para tudo que está acontecendo na sua vida e achando impossível. O Deus que fez algo impossível na minha vida é o Deus que faz na tua também. Eu não sei qual é o milagre que você precisa nesta noite. Eu não sei se é o milagre de gerar um filho. Eu não sei se é um milagre como a Luana, que está neste momento no hospital com os filhos. Glória a Deus, com o filho dela fora do ventre. Que ela pediu oração, que estava internada e está lá o filho, que eu acredito que é mais um relato, é mais um testemunho para mim e para você. Eu não sei se é um filho que você deseja e não pode ter. Eu não sei se é financeiramente. Eu não sei se é uma porta de emprego. Mas eu sei que o Deus que eu sirvo e você serve é o Deus que é fiel para fazer. E eu creio em nome de Jesus que esta noite é uma noite de milagres. Enquanto o louvor, o pastor na verdade vai cantando essa música, se ele me autorizar. Antes do apelo, antes de eu passar o microfone para ele, eu quero te convidar a você vir até o altar, se você precisa e deseja de alguma oração. Se você tem uma causa impossível que não pode acontecer aos olhos humanos. O Deus, repito, que fez na minha vida é o Deus que faz na tua também. Não é por mim não, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas quem habita em mim pode muitas coisas. Então, enquanto o louvor estiver cantando essa música, é como eu disse, esse testemunho não é para a morte, esse testemunho é para a vida. É para você entender que tem coisas que não é para a gente morrer, não, é para viver e trazer a glória de Deus para outras pessoas. Enquanto o pastor está cantando, vem aqui ao altar. Eu vou chamar a intercessão. Quero convidar Neto e Maiara também. Os pastores que estiverem aqui, que nesse momento, eu quero convidar todos eles para estar orando pela tua vida. Para estar impondo a mão. Eu não sei se o teu diagnóstico é de um câncer. Eu não sei se teu diagnóstico é de uma doença. Eu não sei se teu diagnóstico é de algo que você achou que não pode mudar mais. Mas o que eu sei, que o Deus que está aqui é o Deus que faz infinitamente mais. Além do que você pensa, além do que você imagina. Ele pode, Ele faz. Ali não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei teu rosto, enfim, não haverá. E as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro. De jaspe o seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais.
choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Não, não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. E você está esperando o quê? Vem, vem para Jesus. Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem. Tem uma unção de cura nessa noite, nesse lugar. É perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. O Deus de aliança, Deus de promessas, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Pai, és tu que perdoa todo pecado, sara toda enfermidade. Nessa noite eu declaro um ventre aberto. Nessa noite eu declaro, Pai, que os impedimentos foram tirados. Nessa noite eu declaro, Pai, que quem não podia gerar, vai gerar. Olha a nave, a Xantalaia, Cantalaia. Que onde o sonho estava morrendo, vai ter vida, e vida em abundância. Que onde não havia mais sono, que onde não havia mais descanso, a partir de hoje, a confiança do Senhor Jesus trará de volta a paz. Pai, nós declaramos controle contra a ansiedade. Nós declaramos controle, Pai, contra a síndrome da perseguição. Nós declaramos, Pai, controle sobre a depressão. Nós declaramos controle sobre essa dor que não deixa a tua filha caminhar. Toca nela agora, Pai, toca nele agora. Faz com que ele sinta
o calor da tua presença. Posso enfrentar o que for. Eu sei, seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver impossível acontecer. Posso, declare, posso enfrentar o que for. Eu sei, meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos. Grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus que não é lembrar. Tudo pode passar, pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Gênesis capítulo 18, verso 11, por favor. Abraão e Sara já eram, diga. Abraão e Sara já eram. Então o tempo normal do acontecimento já tinha passado. E Sara já havia cessado o costume das mulheres. A saúde dela não era mais propícia. Então o tempo tinha passado, a saúde não era mais propícia. Verso 12. Por isso ela riu, porque ela não acreditava mais nela mesma. Ela não tinha mais credibilidade que ela podia gerar. Verso 13. Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu? Sabe por que o Senhor perguntou a Abraão isso? Porque o Senhor já estava lá. Esse diálogo só aconteceu porque o Senhor já tinha chegado lá. Eu vou ficar dizendo isso aqui para ver se você entende isso. A gente só escuta o questionamento de Deus quando Ele chega. A gente só escuta a voz de Deus quando Ele chega. E nessa noite Ele chegou na tua vida, Ele chegou na tua casa, Ele chegou na tua empresa, Ele chegou na tua família, Ele chegou aí, você está sentindo Ele, você está ouvindo Ele. Talvez você tenha entrado aqui, tenha sido confrontado, tenha sido confrontada, mas celebra, porque você está ouvindo a voz dEle, porque Ele chegou aqui. Verso 14. Por acaso existe algo difícil demais para Deus? Ah, pastor, mas eu uso drogas. Existe algo difícil demais para Deus? Ah, pastor, mas eu já caí e me levantei várias vezes. Existe algo difícil demais para Deus? Ah, mas o que eu fiz não tem perdão. Existe algo difícil demais para Deus? Nessa noite Ele é a tua cura. Nessa noite Ele é a tua vida. Nessa noite Ele é a tua restauração. Nessa noite Ele é o teu caminho. Eu não vou insistir, mas eu quero te chamar, te convidar, te incentivar a tomar a atitude que muda tudo. Você já ouviu a voz de Deus. Agora é hora de fazer a tua parte. Onde é que está você para Jesus? Vem, vem. Posso enfrentar o que for. Eu sei, meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está. Vem para Jesus. Larga tudo e vem para Jesus. Acontecer. Posso
voz, vem. O Senhor quer renovar as tuas forças. Ele quer te dar autoridade para vencer. Ele está aí do teu lado, escuta a voz dele, vem. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer.